Boa tarde, ouvinte. Bem-vindo ao nosso novo podcast. Hoje nós vamos falar com um entrevistador aqui, Ivânio Balseira, onde nós vamos debater temas importantes, como manter ativo e competitivo, os desafios encontrados no cenário econômico, a sustentabilidade e crescimento. Nós vamos explorar esse universo. Boa tarde, Ivânio. Boa tarde, Nivair. É um prazer enorme estar aqui para a gente falar alguma coisa aí sobre os problemas enfrentados, os percalços das empresas na parte econômica, na parte financeira desse nosso país. É tão bom estar nesse momento conversando com o Ivânio Balseira. Além de advogado, é empresário. Então nós vamos explorar um pouco mais sobre esse mercado onde ele atua, para mostrar para os demais como funciona. Para começar, é comum nós ouvirmos várias frases, como o mundo dos negócios é uma selva, toda empresa visa apenas lucro. No entanto, sabemos que a realidade pode ser diferente. Então, Ivânio Balseira, como a gente falou no começo, que a gente vai explorar esse mundo desse negócio, onde você está. Então eu formulei algumas perguntas aqui para que você possa responder aí para os ouvintes, e espero que os ouvintes que estão nos escutando e vendo possam compreender um pouco mais. Ivânio, quais são os principais desafios econômicos que as empresas enfrentam hoje? Olha, velho, o problema econômico das empresas no Brasil, que acontece às vezes na maioria das vezes com as minhas, é a tributação que existe em cima de funcionários, por exemplo. Um funcionário que custa R$1.000 de salário, ele me custa mais 1.000 de impostos. Aí está onde a maioria das empresas demitem funcionário para diminuir custo. Eu acho que está errado. Eu acho que tem outros problemas que a empresa enfrenta, como a compra, a moeda nossa que é instável, nós nos baseamos em dólar e o dólar às vezes oscila mais para cima do que para baixo, e a gente enfrenta essa dificuldade na compra dessa mercadoria, e você tem que repassar isso para o teu cliente. Por exemplo, temos do café, que teve uma alta muito grande aí. Quem tem lanchonete tem que repassar, e se você repassar você não consegue vender. Aí as tuas despesas fixas, como água, luz, telefone, elas vêm todos os meses, os funcionários são pagos todos os meses. Então as principais dificuldades estão nesse quesito das empresas nesse país. Pelo que eu compreendi, acredito eu, conversando com o Ivânio Balseira, que seria até fácil demais se pensar em exonerar a folha de pagamento, não tirando do funcionário, mas abaixando a carga tributária, como o Ivânio falou. Eu queria também saber, Ivânio, a respeito, como a falta de planejamento pode comprometer a manutenção de uma empresa. Gostaria que você pudesse explicar aí para os nossos ouvintes, seria muito importante. Pois Nivair, toda empresa tem que ter um planejamento. Se você analisar, vamos analisar pelo município e estado, nós temos o secretário de planejamento. O que esse secretário faz? É um planejamento das metas para o município. Então, se não tiver um planejamento para a sua empresa, para que você mantenha ela em pé, você está fadado à falência e a quebrar. Vou dar um exemplo muito claro. Na região de Cascavel, os médicos ganhavam dinheiro com a medicina e investiam em fazendas, em imóveis. O que eles fizeram? Porque eles não entendem de lavoura, eles não entendem de agricultura, eles não entendem de imóveis. Eles venderam esses imóveis e investiram neles, em cursos, nas clínicas. E hoje, Cascavel, por exemplo, com esse planejamento que a própria medicina, que os médicos se uniram e fizeram, é um planejamento que eles fizeram, porque eles não entendem agricultura. Então, agricultura para quem? Para quem sabe plantar. Eles não sabem, não foram isso. Então, tem que ter um planejamento dentro da empresa. Custos, entrada, saída, o que você gasta com funcionário, o que você vai gastar com a água, a luz. Você tem que ter uma projeção para ver quanto que você fatura. E nem todo o dinheiro que entra na empresa é seu. Não adianta, você entrou R$1.000 hoje no teu caixa, você pega R$1.000 e vai gastar. Você tem que repor a mercadoria para você saber o que vai faltar, o que você tem que repor. Aí é que, se sobrar aquele dinheiro, se você não quiser investir na empresa, ele é seu.
E todo empresário, ele não tem que pegar dinheiro, tá? Ele tem que ter um prolabore para ele, para a esposa, para a filha. Se todo mundo depende do comércio, tem que ter um prolabore. Você vai levar X por mês e esse prolabore entra no planejamento. Ainda dentro desse contexto, Ivânio, gostaria que você também respondesse para nós quais são os desafios relacionados à gestão de pessoas dentro das empresas. Gostaria que você pudesse nos dar essa explicação mais aprofundada para os nossos ouvintes. Então, Nivair, essa situação de gestão, a minha empresa não é tão grande, tem poucos funcionários, não tem chefes, o chefe sou eu. Mas numa empresa onde tem setores, onde tem vários funcionários, esta gestão, esses gestores têm que ter um feedback com o parceiro, porque na realidade ele é um parceiro de trabalho, ele está na chefia, mas é um parceiro de trabalho. Esta gestão desse funcionário, gestão de pessoas, que dentro dessas pessoas existe um ser humano. Então, você tem que ter gestão. Não adianta você não ter gestão, porque você vai perder o funcionário. E a reposição deste funcionário, de repente qualificado já pela própria empresa, é muito difícil. Então, tem que ter o feedback, além de ter com o gestor, com o supervisor, com a gerência e também com o chefe maior, na realidade, o maior chefe dessa gestão. Quem que é? É o recursos humanos, é o CEO da empresa, quem que é? Tem que ter o feedback, senão você não vai ter funcionário. Porque o funcionário, às vezes, ele sai da empresa, mas ele não está descontente com a empresa, está descontente com o modo como a gestão é feita dentro da empresa. Então, gerir pessoas não é fácil. No meu caso, quem faz a gestão sou eu mesmo. Então, a gestão de pessoas é uma parte muito importante dentro da empresa, principalmente em empresa grande. Então, Ivânio, falando um pouco de sustentabilidade, gostaria também de saber da sua pessoa como a empresa, para se manter no mercado, quais são as estratégias, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, qual o caminho seguir, qual o caminho não seguir, porque tem uma estratégia. Toda empresa tem que ter uma estratégia para se manter no mercado. Algumas faz de uma maneira, outras faz de outra maneira. Algumas não mantêm no mercado, porque não tem estratégia. Não tem essa estratégia para sustentar no mercado. Então, vou fazer mais algumas perguntas para você, para que você possa responder para os nossos ouvintes, e que nossos ouvintes, esse que não tem a sua empresa, que vai ter a sua empresa no futuro, que ele possa pegar um pouquinho do conselho do nosso empresário Ivânio Baldiceira. Então, aqui vai a primeira pergunta. Como uma boa gestão financeira pode ajudar a sustentabilidade de uma empresa, Ivânio? Então, como eu estava falando para você anteriormente, tudo tem que ter planejamento. A empresa que não tiver um planejamento, que não tiver um saneamento dentro da empresa, para tirar os gargalos das despesas que são supérfluos dentro de uma empresa. Então, você tem que gerir uma empresa como um negócio que você faz para você ter um retorno. Como que essa empresa vai crescer? Eu quero crescer ou eu quero manter a empresa no porte que ela está? Como que eu tenho que fazer? Como tem que sanear essa empresa para ela poder se sustentar no mercado? Então tem que tirar os gargalos das despesas que não são dentro da própria empresa, investimentos que não vão gerar lucro para a empresa, funcionários qualificados, atendimento ao público de primeira qualidade, que isso é o mais importante, que quem consome é o público. O consumidor vem até a loja ou vem até a tua empresa para consumir. Então você tem que zelar muito pelo consumidor. E o saneamento de uma empresa está dentro dos gastos supérfluos, gastos extras que não condiz com a empresa. É tão bom conversar com quem conhece. Eu teria mais duas perguntas para fazer para o Dr. Ivânio, para o empresário Ivânio. Mas como ele já respondeu as duas perguntas com eficiência, então acho que não precisa eu fazer essas duas perguntas. E quero agradecer hoje, Ivânio, você está aqui no nosso podcast e a gente poder explorar essa mente brilhante, essa mente pensante, e agradecer, Ivânio, essa oportunidade que você nos deu para estar presente aqui nesse momento, para a gente poder conversar
e transmitir o seu conhecimento para os demais, como eu disse lá atrás, para os demais que têm a sua empresa, para os demais que pensam no futuro ter a sua empresa. Então é uma pitadinha para você guardar e levar, para você que tem empresário que tem a sua empresa e para aqueles que têm o pensamento de ter lá no futuro. Quero agradecer, Ivânio, novamente essa oportunidade de ter você aí, e muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo da sua presença, e queria que você fizesse suas considerações finais. Então, velho, eu que agradeço o momento de passar aqui, explanar um pouco do que a gente passa nesse país com relação às empresas, e quando quiser, conte comigo aí para poder explanar algumas coisas com relação ao empresariado brasileiro. Muito obrigado. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes. Empreendendo com consciência. Empreendendo com consciência.